Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora fazendo um bate-papo sobre os principais índices econômicos, todas as informações aí políticas, com o objetivo de discutir uma questão de alto nível, todas essas questões aí que mexem com o bolso, os recursos financeiros de cada brasileiro. Conexão Esperato chegando aí ao 4º ano no ar, desde 2016, 4ª temporada no ar, e a gente vem sempre levando o missioneiro, levando para o Brasil inteiro o nome da Esperato aí como referência, né, na questão de finanças pessoais e economia, né? Então, um programa aí chegando à 4ª temporada e sempre iniciando com muita informação financeira. Segundo bloco aí tem Eliseu Mânica Júnior, diretamente aí de Miami, Estados Unidos, fazendo um bate-papo também sobre o mercado. Marcelo Maia, assessor de investimentos da Esperato, lá em Porto Alegre, também dando a sua contribuição do programa. E aqui no estúdio, aqui dá uma boa tarde aí para novidade aí da equipe Esperato, no assessor de investimentos aí, Tarcísio Fontana, até meu irmão Tarcísio Fontana aí, que vem trazer todo o seu conhecimento bancário de 15 anos, né, de instituição financeira, e agora novos desafios como assessor de investimentos, agente autônomo de investimentos. Primeiramente, dar uma boa tarde a novo integrante da equipe Esperato Investimentos. Boa tarde, Tarcísio. Muito boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui participando do meu primeiro programa, mas sempre acompanhando desde o início a Conexão Esperato. Muito boa tarde mesmo. Show de bola. É terceiro bloco, a gente vai fazer um bate-papo aqui mais sobre, voltando para o estúdio, falar um pouco sobre a reforma da Previdência, também tema polêmico aí que a gente vê a importância, né, que infelizmente se transforma em algo muito partidário, né, mas a gente vê que é uma luta do Brasil, né, contra realmente as desigualdades, né. Então vamos discutir também nesse programa aí as questões e nos demais programas também, sempre iniciando aqui com o relatório Focus, relatório do Banco Central sobre os principais índices econômicos, expectativa da inflação aí em torno de 4,7% para fechar em 2019, mas se espera uma inflação em torno de 4% para o ano que vem. Isso aí depende muito, né, de como a questão fiscal venha a ocorrer, né? O que a gente fala, por exemplo, do grande déficit, né, da economia, se não houver uma reforma da Previdência, né, acaba que o governo, futuramente, sem uma própria reforma, vai ter que imprimir mais dinheiro, né, para pagar esse déficit, que esse ano aí o brasileiro estará 280 bilhões de reais mais pobre, né, que esse dinheiro realmente vai ter que sair de algum lugar, ou de alta dos impostos, ou de empréstimos, né, aumentando nossa dívida pública, ou impressão de dinheiro, né, impressão de títulos, o que gera uma inflação, né, futuro. Isso até é bem interessante para quem escutou, né, o presidente Jair Bolsonaro com o Silvio Santos, né, se discutiu muito isso aí, né, que o país aí que acaba tendo déficit, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar, né, de impostos, ele vai ter que tirar dinheiro. O que ocorreu aqui nos 20 anos, a gente teve prejuízo, foi aumentando imposto até chegar no patamar que a gente não consegue subir mais imposto, e aí após isso você emite mais dívida, né, gerando uma inflação futura, né? Então isso aí a gente vê, por exemplo, na Venezuela hoje, né, praticamente 100.000% a inflação deles, a própria Argentina, né? Então muito parecido. Aí o Brasil, a gente ainda tem tempo de reverter esse ciclo, mas a gente chegou no momento de decisão importante, né, da própria reforma da Previdência, né? Então, para quem é contra, talvez o mais interessante é pensar em soluções, né, de como a gente pode pagar esses 280
280 bilhões de reais, né? Então, ainda mais quem ganha do Estado, né? Talvez tem que estar mais preocupado ainda, e realmente fundamental ser a favor, né, da reforma, porque um país, para crescer, realmente tem que ter uma saúde financeira, né? Até para receber os salários e para que esse salário não vire precatório no futuro, né? Então, isso é o principal. Índice da inflação vai depender muito, né, desses fatores, né? E como o PIB também, a expectativa do PIB, que já começou lá nos 2%, hoje está no 1,23%, novamente aí demonstrando uma possibilidade de queda. Por que isso acontece? Realmente é uma apreensão do cenário, do que vai acontecer, né? Todo mundo segurando investimentos, né? O próprio agronegócio também deu uma segurada, principalmente entre BRICS, Estados Unidos e China. Chicago deu uma baixada, até agora com o dólar, né? O próprio soja voltando nos patamares um pouco melhores, né? Então, muita coisa para acontecer ainda, mas o PIB é muito também ligado a essa forte decisão aí das reformas, né? E muitas coisas para acontecer também. Taxa de câmbio, expectativa aí do Banco Central em torno de R$ 3,80 final de ano. Novamente, esses dados não servem para nada, né? Porque a gente volta aí numa informação de qual caminho a gente vai ir, né? Se houver realmente uma melhora fiscal do país, com reformas, é natural um dólar cair, uma moeda real se valorizar, né? E o cenário contrário, com certeza a gente busca aí um câmbio bem maior, né? Então, todas essas questões aí muito ligadas, e a própria taxa Selic, que é a taxa que a gente sempre comenta aqui, que é o juros do mercado, juros natural do mercado, balizador, né? Então, uma Selic alta, a gente sempre repete essa informação, uma Selic alta, ela é mais atraente, mais interessante para o investidor, porque ele acaba ganhando mais, né, nesse caminho. Para o investidor, uma Selic baixa, rendimentos menores. O que é o normal? A gente buscar risco no mercado, circular o dinheiro mais no mercado com juro baixo. Uma Selic baixa é bom para quem precisa de crédito, para quem precisa investir no seu negócio, né? E uma Selic alta, ela fica um pouco mais complicada para quem precisa de recursos, né? Então, é por isso que um juro menor, né, pessoal, uma Selic menor, ela movimenta a economia, como é nos Estados Unidos, a taxa de juros 3%. Só para ter uma ideia, para o empresário que achou aí que não prosperou, empresário do crédito, né, que não prosperou nos últimos anos, a gente tem uma queda praticamente de 100% da Selic, né, que chegou a 14,5%, mais de 100%, 14,5%, chegando aí para 6,5%. Então, pro capital de giro do empresário, com essa queda de juros, diminuiu praticamente aí 100%. Claro que os juros não acompanhou, tem tudo, uma questão aí de questão de inadimplência, né? Agora o cadastro positivo, crédito, tem muito em relação a isso, mas o juro realmente é uma necessidade que baixou bastante, questão do capital de giro, e até com uma possível reforma da Previdência, um ajuste fiscal melhor, o Brasil não ficaria 280 bilhões mais pobre, né? E não precisaria captar dinheiro a um juro alto. Então o juro tende a cair ao longo do tempo. Essa é uma das principais questões que a gente fala de por que o juro no Brasil é muito alto, senhores, né? A gente chega aí nesse patamar, né? Por que o juro no Brasil não pode ser 1%, 2%? Imaginem a situação onde você tem um juro americano a 3%, né? E em dólar, né? E aqui você baixar o juro para 3%, com déficit de previdência de 280 bilhões, né? Então, onde é melhor investir, né? Onde é melhor investir? Então, num país que tem o déficit, que está quase no abismo, ou você vai buscar realmente os Estados Unidos, né? Talvez um lugares mais seguros, né? Então, essas situações a gente acaba discutindo muito aí, né? De quais estratégias fazer. E a gente vai acompanhando aí muitas coisas para acontecer, mercado, principalmente de grãos, com esse dólar voltando aí a quase R$4, fica interessante aí, por exemplo, o produtor, em alguns pontos chegando a 71, 69 aqui em Santo Ângelo. Então, melhorando um pouco a margem aí, que já chegou a R$80, digo assim que há 2 semanas atrás R$62 o soja, né? Então a gente vê um preço bem interessante aí, muitas coisas pintando para acontecer, né? Então, finalizando o relatório Focus do Banco Central, fazendo um bate-papo sobre um bate-papo técnico, né, sobre a reforma da Previdência, né, de não puxar nada, questão ideológica, não, mas sim discutir realmente números importantes para tomar de decisão, né? E encerramos esse primeiro bloco aqui. Segundo bloco aí tem Eliseu Mânica Júnior, diretamente aí de Miami. Eliseu entrando no verão,
lá nos Estados Unidos, aqui nós logo o inverno aí, e depois Marcelo Maia diretamente de Porto Alegre. Um abraço a todos que estão nos ouvindo agora, e no quarto bloco voltamos aqui, Tarcísio e eu, para fazer um bate-papo sobre o novo assessor de investimentos, Tarcísio, e aí sobre a profissão de agente autônomo, e discutir também esses números da economia. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato. Eu, Eliseu Mânica Júnior, diretamente aqui da Flórida, voltando ao programa. Prazer aí, hoje temos um novo integrante aí do programa, e eu quero dar as boas-vindas aí, meu amigo de futebol de longa data, habilidoso, canhoto, estilo Manuel Tobias no salão, pelo menos era, né, um tempo atrás, tocava para a esquerda e patada no gol, Tarcísio Fontana. Seja bem-vindo à equipe Esperato, estreando também no programa de rádio hoje. A ideia é contarmos aí com o Tarcísio. O Tarcísio vem de anos aí na área bancária e que estreia agora a carreira no mercado financeiro, e que é um prazer tê-lo conosco aí na Esperato Investimentos, né? Seja bem-vindo, Tarcísio. Conte conosco aí, conta comigo, e é um prazer aí ter você, né? Eu voltando ao programa, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o mês de maio. O mês de maio, teoricamente, no mercado financeiro, ele é visto como um mês negativo na bolsa, um dos piores meses. Inclusive, há um ditado chamado Sell in May and Go Away. Isso significa o quê? Venda em maio e vai embora. Início de maio e vai embora do mês. Só que nesse mês, o mercado de ações ele acabou subindo, né? O Bovespa, ele acabou subindo. Então, sendo assim, contrariou totalmente o histórico, né, de meses aí, de anos anteriores, meses de maio em anos anteriores, né, o que é muito bom. Aproveitando também nosso clube de investimentos, o clube de investimentos aí de Santo Ângelo, no ano está atingindo 24%, 23,62%, o que é um retorno muito alto, né? Muito alto mesmo, é um retorno, um clube que a gente tem na Esperato, já faz essa carteira de investimentos aí desde abril de 2009, atingimos uma marca histórica de 40 milhões de reais, passamos dos 40 milhões de reais, então isso nos deixa muito felizes, aí, um valor alto, né? Que traz mais responsabilidade, e que a gente sabe que cada vez mais investidores acreditando em nós, e que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou comentar alguns passos também, né, necessários aí para se investir bem, e que tem a ver também com conhecimentos gerais, né? Um exemplo, um investidor ele precisa saber a teoria da probabilidade. Por quê? Porque ele calcula retornos futuros aí baseado em probabilidade, né, no que vai ocorrer a empresa e tudo mais, né? Ele precisa também saber alguma coisa de microeconomia. Por quê? Porque empresas, elas crescem, numa medida que vão crescendo, elas vão atingindo economias de escala, vai se tornando cada vez mais barato aquele determinado produto produzido, porque ela está ganhando escala. Mas chega um ponto que ela cresce tanto e que ela não consegue mais economizar, digamos assim, através dessa escala, né? Porque ela atingiu um tamanho tão grande que não consegue mais diminuir o custo por produto. Parte de contabilidade também é muito importante em empresas, investimentos, porque ela é a linguagem dos negócios. Contabilidade não é, digamos assim, o melhor dos assuntos, mas, sendo até monótona muitas vezes, né, mas ela é necessária para o entendimento de um negócio, né, a melhor maneira de acompanhar uma empresa de uma maneira constante, né. A própria biologia também é importante saber um pouco. Por quê? Porque faz uma analogia do processo de seleção natural das espécies, né, de adaptabilidade, com empresas. Hoje o cenário atual ele está mudando cada vez mais rápido em setores, né, nichos. É importante as empresas terem agilidade nessa mudança, perceber as mudanças rapidamente e realizarem essas transformações, né, dentro dessas empresas, né. Empresa mais adaptada, e um exemplo hoje que a gente tem aí é a Magazine Luiza. Ela deixou de ser uma empresa de varejo para ser uma empresa digital com foco em experiências, né? Então cada loja hoje da Magazine Luiza ela tem o aplicativo Magalu, né? E cada loja ela funciona como um centro de distribuição, é como se fosse um local de estoque também, que a pessoa compra
mercadorias e retira de uma maneira rápida na Magazine Luiza, né? Nas lojas da Magazine Luiza. Então é um centro de distribuição. Fora isso, a questão da Luiza Labs. Luiza Labs é um laboratório de inovação da Magazine Luiza que é impressionante, né? As ações da Magazine Luiza, elas acabaram saindo em 2015 ali de 96 centavos para hoje elas estão ao redor de R$190. Então imagina lá, saíram um valor gigante de alta. Por quê? Porque por trás teve toda essa transformação, essa adaptabilidade da empresa, é um novo cenário, que graças a Deus aí a gente não pegou nos 96 centavos, mas acabou pegando nos R$8,50, R$8,40 e poucos centavos, e acabou vendendo nos R$171, né? Então a gente teve aí mais de 2.000%, 20 vezes de valorização, graças a essa questão aí dessa transformação para o meio digital. E hoje o mundo está mais digital, né? Outra parte importante para ser um bom investidor é ter uma noção de psicologia. Apesar de ter muitos robôs, trade system, né? Sistemas de robôs de programação operando no mercado financeiro, hoje ainda grande parte dos investidores, eles obviamente são seres humanos mais do que robôs, né? E os seres humanos têm emoções. Então, saber sobre psicologia humana, saber como reage o ser humano ainda, grande parte, ele segue a manada. E isso em negócios, em investimentos, ele é algo que, para negócios, quem segue a manada tende a não ter bons resultados. Mas o nosso cérebro é trabalhado para seguir a manada, para se sentir mais confortável estando junto de todo mundo, né, de um maior número de pessoas, né? A gente vê uma loja cheia e uma loja vazia, obviamente a gente vai na loja, tá cheia, né, vai querer procurar, digamos assim, por que tá tão cheio? Deve ter algo lá atrativo, né? Um restaurante, melhor dizendo. Deve ter algo melhor no atendimento, na comida, né? Então o ser humano tende a seguir esse tipo de comportamento de andar junto à manada. E saber sobre a psicologia e bons negócios é o contrário, né? Onde está uma minoria, né? Outra parte importante também é ter foco, né? O investidor na vida também, ele precisa ter algo chamado círculo de competência. O que é o círculo de competência? É ter com tantas informações que a gente tem hoje em dia, duas coisas são importantes. Uma, o que fazer com essas informações, né? O que vai me resultar? 2, filtrar informações. A gente está muitas redes sociais, muita informação, muita internet, a gente às vezes perde muito tempo vivendo principalmente a vida dos outros, né? E como investidores também, a gente precisa ter um círculo de competência. Esse círculo de competência é o quê? É saber um pouquinho de tudo, de vários setores, mas ao mesmo tempo definir setores que se saiba mais, como investidor profissional, digamos assim, né? E na vida também é algo parecido, saber um pouquinho de cada coisa. Inclusive esses dias, até conversando com amigos, a gente estava trocando ideias e vendo, Eliseu, na tua opinião, quais são as características aí que o profissional do futuro precisa ter, né? Já aproveitando, linkando com investimentos também. Acredito que marketing digital é uma das primeiras coisas. O mundo está cada vez mais digital e através do meio digital é possível a gente ter escalabilidade de vender produtos, de vender serviços para todo lugar do mundo, né? De uma maneira aí mais barata, mais acessível e com escala, né? Então, marketing digital também acho que é muito importante. Segundo, ter noções aí de vendas. A venda é intrínseca para todo mundo. Venda, a gente se vende naturalmente, se vende para uma namorada, para um namorado, se vende para ter uma entrevista de emprego, se vende para um novo relacionamento de amizade. Então a gente está se vendendo todo o tempo. A venda tem que ser algo intrínseco, aí tem que saber se vender, né? Terceiro, saber construir networking, né? E isso não é fácil. Muita gente acredita que networking trata-se de pedir coisas, mas não. A melhor forma de criar networking
saber quem você quer atingir, quem você quer ter contato e oferecer soluções para essa pessoa. Por quê? Porque tu vai gerar um sentimento de gratidão e com isso facilita a abertura de contatos e geração desse networking, né? Então, networking, habilidades sociais são muito importantes, né? Quarto, se possível, é claro, ter noção de lógica, matemática, programação. Lógica, matemática facilita na questão de cálculos e programação, saber programar. No mundo digital hoje, quem investe nisso e que gosta, não somente da parte de programação, mas da parte lógica, consegue ganhar aí escalabilidade, realizar empresas no meio digital, e cada vez mais isso está ocorrendo, cada vez mais jornais estão indo para o meio digital. Sinceramente, redes de televisão estão perdendo espaço, e é só verificar isso, para YouTube. Hoje, pessoas que saíram da maior rede aí do Brasil, que é a rede circular, a Rede Globo, né? Não ia falar o nome, ia falar do emblema circular. Estão ganhando muito mais dinheiro no YouTube. Por quê? Pela essa questão do meio digital. Então, não tem dúvidas que não veio para ficar esse meio. Esse meio é o que vai ser o futuro, né? Já é o presente e vai ser o futuro, cada vez mais, né? E a última qualidade, característica aí do profissional do futuro, digamos assim, que a gente estava conversando aqui entre amigos, é o self-improvement. É a pessoa que está sempre procurando aprender, a pessoa que está sempre querendo crescer, a pessoa que vê motivação para saber de coisas novas, motivando para querer crescer, para aprender sobre coisas, fazer contatos, como eu comentei, em todas as áreas. Então, ter automotivação, todo mundo tem dias menos positivos, né? Mas ter uma inteligência emocional também é algo que vai contar cada vez mais para o profissional do futuro, né? Para o investidor também, porque é muito linkado. Eu acredito que para ser um bom investidor, tu tem que ser uma boa pessoa, em termos de conhecimento, de evolução, de controle emocional. É um desenvolvimento, digamos assim, constante, né? Porque o mercado muda bastante e tem que ter muita personalidade também. Então, essas são as características que eu acredito para o profissional do futuro aí, né? Para finalizar e comentar um pouquinho sobre o evento em Omaha, no Nebraska, né? Foi a oportunidade de conhecer o terceiro homem mais rico do mundo, o Warren Buffett, que várias vezes eu mencionei aqui. Ele é o maior investidor, terceiro mais rico do mundo, como eu comentei. Ele e o Charlie Munger, que são sócios, né? Juntos ele tem aí conjuntamente em torno de 98 bilhões de dólares ou 400 bilhões de reais. Então é muita coisa, os dois na pessoa física, isso, imagina então toda essa riqueza. E eles ganharam todo no mercado de ações, investindo em empresas de uma maneira fundamentalista, que é a maneira de investir a médio e longo prazo nas empresas. E foi um prazer poder estar lá. Foi um evento que eu acabei me acordando 4h30 da manhã. É um estádio, uma cidade aí com 400 mil habitantes, no centro dos Estados Unidos. Acabamos viajando aí em torno de 6, 7 horas. Eu e um amigo meu até acabamos fazendo um documentário que foi para o YouTube. Eliseu Mânica JR, né, no YouTube, CEO Gestor, CEO.gestor, virou um documentário, 12, 13 minutos, que mostra aí esse evento aí, lá dentro desse estádio, desse ginásio. Começou o evento às 7 horas da manhã, de um sábado, muito legal, 40 mil pessoas, 42 mil pessoas, imagina um estádio lotado só para ver dois senhorzinhos, um de 95 anos e outro de 88 anos, falando sobre investimentos, falando sobre filosofia de vida, porque esses caras conheceram os caras mais importantes do mundo, né? Acabei conhecendo a casa do Warren Buffett, que é esse terceiro mais rico do mundo, e olha que fato curioso, ele comprou essa casa por $31 mil
há 50 anos atrás e ele vive até hoje na mesma casa. E algumas lições importantes, né, desse evento que eles comentaram lá, que o dinheiro só é importante até um nível que te traz segurança para ti e para sua família. Um exemplo, 10 milhões de reais para mim, vamos chutar, né? Não precisa tanto, mas 10 milhões de reais me dá tranquilidade total. Após disso, esse valor, teoricamente, não faz mais diferença tanto o dinheiro, né? Então, o que faz diferença na vida são relacionamentos, fazer amizades, manter-se amizades. Obviamente, nem todo mundo vai gostar da gente, é normal, né? Ninguém agrada ninguém agrada todo mundo, mas fazer o máximo, né? Acho que ter relações sadias, acho que isso é que é importante. Dinheiro é importante para a liberdade, mas tem coisas mais importantes, né? E principalmente depois que atinge esse nível de segurança. E a segunda lição que ficou desse evento, que eu espero retornar ano que vem, foi a questão de que o dinheiro, ele não compra. É uma coisa que é muito importante que o Warren Buffett falou quando foi perguntado, porque tinha momentos que as pessoas podiam fazer perguntas para ele diretamente, e aí uma criancinha de 7 anos de idade na frente de 42 mil pessoas e transferido aí, teve transmissão para mais de 1 bilhão de pessoas via Yahoo, né, via streaming, via online. E essa criança de 7 anos, ela perguntou o que era importante para ele, o que era sucesso, né, como é que ele media sucesso. E aí ele, com mais de 90 bilhões de dólares na pessoa física, ele falou: eu meço, para mim, sucesso pelo número de pessoas que me amam, de verdade, porque amor não se compra. Então, essas duas lições que eu tirei desse evento principais, e que é um evento fantástico, que é privilegiado por conhecer e poder passar um pouquinho para vocês. Finalizando aqui, obrigado, agradeço aí a Deus pela essa oportunidade de estar novamente no programa. Tarcísio Fontana, bem-vindo ao time Esperato, conte com a gente, conte comigo. Felipe e Tarcísio do estúdio. Redes sociais, me sigam aí no Instagram, CEO Gestor, CEO.gestor, Facebook idem, YouTube CEO Gestor ou Eliseu Mânica JR. Muito obrigado, caro ouvinte, uma grande tarde aí para todos, valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. Vamos fazer alguns comentários aí sobre os ocorridos, as informações da última semana e, posteriormente, um comentário mais aprofundado em relação às finanças comportamentais, ao apego, às vezes, excessivo que a gente tem a determinados ativos, né? Especialmente ações e imóveis. Mas vamos começar pela parte informativa, né? As informações. A última semana foi bem agitada no que diz respeito aos indicadores e também à política. Vamos começar então pela inflação. A inflação subiu bem nos últimos 2 meses em especial. Já nesse mês de maio, a tendência de um certo arrefecimento do índice, ou seja, uma maior estabilidade, especialmente em relação ao transporte e aos alimentos, 2 itens que subiram muito nos últimos meses. Os alimentos, inclusive, tiveram no período, até agora em maio, uma deflação, né? Ou seja, diminuíram de preço. Esse cenário mostra que o Banco Central estava certo na análise que fez, de que essa inflação anterior dos meses, especialmente de março e abril, era sazonal. Dessa forma, espera-se que essa inflação, contando agora com maio, a inflação anualizada, né, de maio até maio de 2018, volte ao centro da meta, que é de 4,25%. No campo político, tivemos uma melhora em relação à aprovação da reforma da Previdência também, com Rodrigo Maia e Paulo Guedes encabeçando o processo. O Congresso também já apresentou e aprovou na CCJ uma proposta de reforma tributária, que acabaria com 5 tributos: o IPI, o ICMS,
o ISS, o PIS e o COFINS, criando um único imposto. Claro, isso foi muito bem recebido pelo mercado financeiro. A bolsa acabou se recuperando em maio, ela começou caindo fortemente no mês de maio, né? Até metade do mês de maio vinha caindo aí em torno de 4%. Depois desses movimentos, especialmente políticos, e de uma certa paz na guerra comercial entre Estados Unidos e China, a bolsa brasileira, o Ibovespa, se recuperou, subindo aí na última semana mais de 4%, entrando no campo positivo, o que é, no caso, bem raro para o mês de maio. Lembrando que desde 2009, ou seja, há 10 anos, nós não temos um mês de maio positivo. Em relação ainda à bolsa, uma novidade operacional, né? No dia 27, a gente teve a mudança em relação aos dias para liquidação financeira de venda de ações. Tá? Anteriormente o prazo era de 3 dias, agora se tornou de 2 dias. Ou seja, a gente tem ações da Petrobras, 1.000 ações da Petrobras. A gente vendeu 1.000 ações da Petrobras, esse valor vai entrar em conta 2 dias depois. Anteriormente eram 3 dias. Muito bem, dito isso sobre as informações atualizadas, aí os indicadores, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, que são finanças comportamentais. Afinal, nossas decisões diárias financeiras são direcionadas pelo nosso comportamento e, consequentemente, nossas ações. A verdade é que as finanças comportamentais, elas estão presentes no nosso cotidiano mais do que a gente imagina, né? Por vezes nos impulsos em comprar, em diversas situações do dia a dia. Os seres humanos, de forma geral, apresentam grande aversão a qualquer tipo de perda, e muitas vezes a gente acaba criando situações emocionais com alguns ativos e bens que compramos, e às vezes até com os nossos investimentos. Esse, no caso, é um risco oculto que todo investidor corre. Afinal de contas, existem estudos que mostram que a dor de perder algo pode ser 2 vezes maior do que a alegria de ganhar algo. Vamos dar um exemplo prático aqui. Digamos que você ganhou R$1.000 inesperados. Você vai ficar contente num nível 3, numa escala aí de 0 a 10. Tá? Fica contente no nível 3. Agora, se por algum motivo tu tiver um prejuízo de R$1.000, aconteceu alguma coisa que tu tem que pagar R$1.000 que eram inesperados, o teu sentimento de frustração numa escala de 0 a 10 é no nível 6, ou seja, o dobro em relação ao mesmo valor. Os seres humanos são assim, né? Essa aversão à perda pode dificultar muito o nosso julgamento quando tratamos de investimentos, em especial em relação à renda variável e imóveis. No caso de algumas ações, existem investidores que parecem, por vezes, fazer parte até de um fã-clube da mesma. Eles defendem a empresa, participam às vezes de fóruns na internet, discussões acaloradas, defendendo a empresa por já ter criado um sentimento, uma relação emocional com a empresa. Um exemplo claro disso, de tal comportamento, ocorreu com a empresa OGX, ali pelos anos de 2007, 2008 e 2009. A OGX, para quem não lembra, era a empresa mais conhecida do grupo de empresas X, que eram as empresas do empresário Eike Batista. Essa ação, nesses anos, 2007 até 2009, 2010, era uma das queridinhas do mercado, sendo por anos a terceira mais negociada da Bolsa. Depois de Petro, depois de Vale, OGX era a ação mais negociada com mais liquidez. Diversos foram os casos de investidores que compraram a OGX, a ação foi caindo, eles não saíram, continuaram com a empresa, os números foram sendo divulgados, números ruins da empresa, não saíram, continuaram por um apego emocional ao que foi vendido pelo próprio Eike e pela própria empresa, e acabaram tendo um prejuízo muito grande, porque a empresa acabou caindo até centavos. O mesmo caso ocorre com imóveis, talvez até de uma forma mais clara. A gente compra esse ativo, compra o imóvel e acaba se apegando. Nesse caso específico dos imóveis, tem um agravante, porque o imóvel é aquele tipo de investimento que tu compra e tu consegue tocar, né? Ou seja, ele é tangível. E quando ele é tangível, acaba sendo, o apego emocional acaba sendo maior. Ah, mas ele é naquele prédio bom, ah, mas ele tem aquela vista, ah, mas ele é naquela cidade, ah, mas ele é naquele bairro, né? E a gente, o ser humano, ele tende a valorizar mais algo que é seu, simplesmente porque é seu. Então acaba supervalorizando. Dessa forma, acaba sendo difícil se desfazer, mais difícil ainda se desfazer de algo tangível, no caso dos imóveis. O prêmio Nobel Richard Thaler,
ele abordou esse tema e ele conclui exatamente isso, que as pessoas supervalorizam seus investimentos e bens simplesmente porque elas os possuem. Ou seja, esse apartamento é meu, eu comprei, eu não vou vender ele por 500 mil reais. Não, eu vou vender ele por 700, porque eu acredito que ele vale 700. Quando na verdade o mercado está pagando 500. Por vezes essa pessoa segura esse apartamento por 1, 2, 3 anos tentando vender por 700 e deixa de ganhar o valor que renderia se ela tivesse vendido por 500, 550 durante 2 anos. E se tu somar o valor que rendeu os 550 durante 2 anos, tu chegou nos 700, né? Então, esse pensamento, essa análise tem que ser muito bem feita, tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos aí, Felipe, Ronaldo, Eliseu, todo mundo, e nos falamos numa próxima. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato. Um abraço aí ao Eliseu, o Marcelo, sempre enriquecendo o programa. Com certeza estão nos ouvindo agora aí no www.novoshorizontesfm.com. Esse programa sempre vai estar disponível no centraldoinvestidor.com. Você pode acompanhar no YouTube lá também, né? Esperato, você pode acompanhar todos esses programas. Eu vi no final de semana, pode aí curtir um pouco aí as vozes de veludo do pessoal do Esperato, como a gente fala aí com os demais assessores, né? Então, um abraço a eles aí. Vamos, continuando o programa aqui do estúdio, apresentar hoje a novidade assessor de investimentos, agente autônomo de investimentos, credenciado na Ancor de CVM aí, né? O Tarcísio, até meu irmão Eliseu até comentou aí no segundo bloco aí. O Tarcísio já estava até desde o início com a gente, né? No sentido dessa caminhada, e agora depois de trabalhar aí mais de 15 anos em instituição financeira, né? O Tarcísio vem com um novo desafio aí de assessoria de investimentos, com o futuro, né? Agente autônomo de investimentos. Então, boa tarde, Tarcísio, se apresenta aí, assessor Esperato aí em Santo Ângelo. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Tarcísio Fontana, agradeço as palavras aí dos assessores, Felipe, Eliseu. É uma satisfação muito grande porque a gente participou do início do projeto, né, da Esperato, lá em 2010, construindo, em 2011, efetivando então a criação da Esperato, e eu, né, com a experiência, né, de indo trabalhar umas empresas que eu tenho orgulho aí, que eu tenho a minha formação, né, na parte de financeira, que foi o Sicredi, né? Então eu trabalhei 15 anos, né, no Sicredi, entre agência, 8 anos na Superintendência Santa Rosa, né? Ia e voltava. Isso, né? Ia e voltava aqui na RS 344 todo dia. Fiz amigos, tenho amigos muito grandes lá, né? Então a minha bagagem financeira e pessoal, né, como pessoa, tem também agradecer ao Sicredi, que é um grande parceiro, né? E como a gente sempre gostou dessa área de investimento, né? A gente sempre estava envolvido com finanças, né? O Sicredi sempre, né, também vários produtos, né? Hoje a gente acaba se apaixonando, né? E a gente sempre acompanhava, né, a Esperato, né? Porque até o Felipe, meu irmão, a gente sempre criou junto com o Eliseu, né, essa vontade de ter essa empresa, ver essa empresa crescer, né? Então sempre era o meu grande sonho, tá voltando para a empresa, tá vindo trabalhar, né? Então surgiu a oportunidade, né, esse ano, através também para estar atuando como assessor, a gente tem que se certificar numa prova de agente autônomo de investimentos, né, ser credenciado aí na CVM, né, para poder estar oferecendo e distribuindo, fazendo essa distribuição, né, desses produtos, né. Isso aí, o Tarcísio comentaste muito bem, né, a questão da regulação do escritório. Muita gente tem dúvida disso, né, o Tarcísio e todos, para trabalhar, né, no setor financeiro, tem uma prova de agente autônomo de investimentos, né, a gente acredita, a gente responde, né, a CVM, né, e esse que é o principal fator, assim, regulatório, né, no sentido, né, acho que até é interessante, né, esse modelo aí que vem ocorrendo cada vez mais da própria Esperato, né, de você não ser só ligado a um produto do banco, mas sim ter, né, uma gama de produtos, né, que possa mostrar para o seu cliente, focar realmente no seu cliente, na necessidade, né. Então a gente é uma boutique de investimentos, acho que essa é o diferencial, né, em relação ao banco, né. É verdade, né? A gente foca bastante assim na rentabilidade, né, em tentar potencializar os resultados para o cliente, né. A gente sabe do mercado o que hoje se está conseguindo fazer em termos de retorno, né,
E lá na Esperato a gente vem construindo aí através da educação financeira, através de ensinar o nosso cliente aí alternativas seguras e mais rentáveis para o seu dinheiro, né? Se protegendo muito bem da inflação, fazendo análises a longo prazo, a curto prazo, né? Analisando previdência, um fundo de previdência que seja coerente para que a gente se aposente com um valor, né? Exatamente. Que rentabilize um valor maior. Então a gente sempre estava conectado, e agora a gente tá junto com a Esperato aí, sendo parceiro, e o objetivo sempre é entregar o melhor produto e a necessidade do cliente, né? Com certeza, né? Então, são novos movimentos aí, então isso com certeza vai aí nos acompanhar nos demais programas, justamente para discutir aqui inflação, dólar, né? Acho que seja muito bem-vindo, né, ao time Esperato, né? Esperato aí chegou a 300 milhões de reais de custódia, né? E com o Tarcísio, vamos ver se a gente consegue dobrar, né? Esse valor chegar a 1 bi aí. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, o projeto 1 bi. Projeto 1 bi aí, com certeza, aí Tarcísio do time Esperato, né? Então com certeza ele vai acompanhar ao longo do tempo aqui essa questão, né, de fundos de investimento. A gente convida também até o pessoal para tomar um café com a gente, né, Tarcísio, para ter um papo sobre investimentos. Acho que isso que é o interessante de estar lá, né, aquele bate-papo de alto nível, né, com foco realmente qual produto é mais adequado para cada perfil, né? É verdade. A gente convida todos a ir lá na Esperato. A gente tem um cafezinho, até a gente disputa quem é o melhor café, se é o meu do Felipe, né? Mas a gente lá, a gente tem uma conversa, é uma troca de ideias, a gente começa a entender melhor um pouco qual é o que o investidor está procurando, qual é a necessidade. Às vezes ele nem sabe a necessidade, às vezes na conversa ele consegue identificar, né, o que ele pode ser melhor alocado nos seus investimentos, né? Não, com certeza. Então, Conexão Esperato hoje aí, com mais novidades, com certeza vai enriquecer o programa ao longo do tempo aí. Então, mandar primeiro um abraço aí para todos que estão nos ouvindo. O Tarcísio com certeza estará nos demais programas com a gente aqui para falar sobre inflação, moeda, reforma da Previdência, muitas coisas para acontecer aí. Então, ao longo do tempo aí, novos caminhos aí, novos desafios, né? Então, com certeza seja bem-vindo aí à equipe Esperato aí. Obrigado, um grande abraço, Felipe, obrigado pela parceria, pelo Eliseu também, um grande abraço, o Marcelo lá em Porto Alegre. Muito obrigado a todos. Show de bola, Conexão Esperato aqui, encerrando, de mandar um abraço para todo mundo aqui, que daqui semana que vem, né? Semana que vem, quinta-feira, estamos de volta aqui no estúdio para discutir aí os principais indicadores econômicos para tomada de decisão. Um abraço a todos e até semana que vem.